Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Estamos em nosso ano de comemoração dos 25 anos de jubileu de prata do GP Total. Você é um convidado muito especial desse ano em que a gente está celebrando essa data em que foi fundado o nosso site, na época que a internet era só mato. Pois bem, pauta de hoje não poderia ser outra: Grande Prêmio da Grã-Bretanha, round 9 de 22 da temporada. Uma corrida muito reveladora em vários aspectos técnicos, aspectos esportivos, aspectos comerciais e midiáticos também. Tá? Alternância de forças, afinal de contas, estamos falando de uma vitória de Charles Leclerc, que praticamente sai de uma crise existencial diretamente para o topo do pódio. Nessa que é uma corrida para lá de tradicional, estamos falando de Silverstone, berço da Fórmula 1, berço da primeira corrida, um lar mais tradicional da corrida que é feita na Inglaterra. E para a gente falar sobre isso e outros assuntos relevantes dessa prova, tem aqui meus companheiros de bancada de sempre: João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido aqui em nosso ecossistema GP Total, e meu amigo Márcio Madeira, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavone, falo aqui da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Boa noite, João, boa noite, Márcio. Tem bastante coisa para falar, né? Eu vou passar a palavra para vocês, a posição inicial de vocês, que vai ser muito breve, porque assim, vai ser bastante assunto. A gente vai falar da corrida em si, daquilo que foi mostrado, daquilo que não foi mostrado, enfim, vamos... eu vou começar hoje eu vou começar. Márcio, eu vou começar porque eu venho sendo chamado... Não, o pessoal de casa testemunha que eu sou ridicularizado, eu sou chamado de louco por defender o Leclerc aqui nesse canal. Vocês dois, Arlindo, que me substitui, que é uma honra para mim, todo mundo me chama de louco, de fanático. Então eu quero deixar registrado no início aqui que eu não sou louco, eu sou um homem à frente do meu tempo. É isso. Leclerc provou para todo mundo aí que ele é bom, que ele tem rapidez, tem condição, flutua, mas tem as virtudes que eu sempre falei. Sou ridicularizado, o pessoal de casa aí é testemunha disso. Me chamam de louco, de fanático, mas a verdade um dia aparece. Pronto, bom programa aí, vamos começar. Vai lá, João. Mas você se inspira em certos personagens, mas não vou falar quais. Vamos lá. Boa noite, Lucas, boa noite, Márcio, boa noite quem nos assiste, bom dia, boa tarde, para quem está nos vendo. A Fórmula 1 vive um eterno paradoxo, né? Porque, por mais que a gente tenha um regulamento horroroso, uma FIA sem critério, mas ainda temos um campeonato que está se desenhando bem interessante, mais interessante que a gente poderia esperar. A Mercedes começou muito forte, parecia que ia varrer o campeonato, e de repente a Ferrari cresce ao mesmo tempo que a Mercedes mostra as frechas na sua armadura. Muito problema de confiabilidade, muito problema com sua unidade de potência. Agora o Antonelli, que é o melhor piloto da Mercedes, com vantagem, de passagem. O Russell está só 25 pontos, está se aproximando, tirou muitos pontos, mas ninguém tem dúvida que, tanto em Barcelona como em Silverstone, dentro do seu da Mercedes, em Red Bull Ring, não lembro, esqueci, o melhor piloto da Mercedes se chama Kimi Antonelli, mesmo com 3-0 seguidos, que abriu o campeonato. E 3-0 não, desculpa, na Áustria ele marcou pontos. Mas o campeonato está se tornando aberto, muito por vacilo da Mercedes. A Mercedes ainda tem o melhor carro, mas a Ferrari está assim em viagem alta. Foi assim, uma surpresa, como o Lucas falou, o Leclerc estava até sentindo, parecia ter sentido. Ele vinha, desde que ele entrou na Ferrari, ainda com o Vettel, ele vinha batendo o Vettel, veio o Sainz, ele bateu o Sainz. Aí, no primeiro ano do Hamilton, ele bateu no Hamilton, mas agora o Hamilton estava com mais de 40 pontos de vantagem,
Até o próprio Leclerc entra um pouquinho na briga, porque a vitória não foi. A vitória do Leclerc foi bem merecida, até. Coloquei na coluna já está no ar, como o Lucas falou, o site está já com 25 anos aí, com só tradicional coluna pós-corrida, e até coloquei que, apesar da FIA, toda a M-reticência que a FIA fez, foi uma vitória muito merecida do Charles Leclerc, chegou a meter 20 segundos no Hamilton. Então foi uma grande corrida do Leclerc, e o campeonato está ainda aberto. Um piloto brincadeiras à parte, quando ele... Não, vai lá, você quer terminar? Só terminar rapidinho, e um piloto em depressão, que é o Russell, e 2 pilotos em ascensão, e um piloto que é o mais jovem de todos, toda essa galera aí, e é o piloto que está liderando o campeonato com méritos. Vai, Márcio. Brincadeiras à parte, assim, o Leclerc, quando ele se sente confortável com o carro, ele é muito forte, né? Ele é rápido, ele consegue andar bem. O ritmo de prova geralmente não é o ponto forte dele, mas já fez grandes corridas também. Monza, 23 ou 24? Foi 23 ou 24 que ele fez que ele emendou aquele stint gigantesco, 24. Só uma volta fora do mesmo segundo lá. Enfim, ele tem condições, ele tem que estar se sentindo confortável com o carro ali, enfim. Mas quando acessa o melhor desempenho dele, ele é muito forte, né? Então, em classificação, sempre mostrou isso, né? Agora, assim, o que eu tenho pensado, João e Lucas, eu vejo essa classificação do campeonato e eu vejo tanta influência, sabe, de tanta coisa ali. Eu olho para essa pontuação e fico pensando o que isso significa de fato, assim, esse monte de... Essa falta de confiabilidade da Mercedes, até não acho tão ruim, assim, a falta de confiabilidade, mas olha o risco que a gente está correndo esse ano da classificação final não refletir a hierarquia de desempenhos. A gente está diante de um risco real disso esse ano. De no final do ano o campeão não ter formado o conjunto mais forte, quer dizer, no final das contas sempre fica mais forte porque a confiabilidade faz parte do pacote. Mas eu estou sentindo assim muita influência, sabe? Muito vento, muita situação interferindo na pontuação esse ano. E não sei direito o que vai significar ao fim do ano o campeão desse ano. Na verdade é um vácuo, né? A gente tem anos vintage, né? E tem anos assim de certa depressão. Eu estava pensando antes de começar a gravar aqui, o quanto alguns fatores estão me afastando, por exemplo, da MotoGP ultimamente, sobretudo a profusão de corridas sprint, a dificuldade para acompanhar tudo. Enfim, são situações que mexem um pouco comigo. Você olha para você ver as corridas da MotoGP. E o fato de ter tanto sprint, uma parte da pontuação importante no fim do ano, são corridas que são fora do GP, quer dizer, então o GP fica de certa forma desvalorizado, né? E esse fim de semana o Martin foi campeão em 24 muito pela sprint. Muito pela sprint. Ele marcou muitos pontos ali. O Banha caía muito nas sprints. Ele se sobressaía no domingo. Mas no sábado ele deixou muitos pontos ali e o Martins não aproveitar. E é difícil, João. É difícil você, para uma pessoa da minha condição, no meu momento de vida, e até no próprio interesse que o regulamento atual me desperta, é difícil você acompanhar a classificação de sprint, classificação de corrida no mesmo fim de semana. E é uma coisa que não é só assim, o quanto demanda de você, de tempo. Muitas vezes a gente não tem esse tempo todo para estar... enfim, a gente não está cobrindo em loco lá, não está vivendo disso. Demanda bastante, né, de tempo e entrega pouco, de certa forma. Não está entregando. Eu não vejo tanto valor assim numa corrida sprint, sabe? Eu já fui fanático pelo esporte quando era garoto. Hoje em dia eu diria que eu sou um amante do esporte, eu amo o esporte. E isso inclui o peso de uma corrida, a tradição, a história, as estatísticas, tudo, quer dizer, inclui uma continuidade. Então quando alguém fala em reduzir a distância do grande prêmio, eu chego a sentir uma taquicardia aqui, porque eu falo, meu Deus, não faz isso, tem uma história, o grande prêmio tem um nome que tem um significado, né? E eu digo para vocês, assim,
Se na hora da sprint estiver passando um bom episódio de Chapolin, que é redundante, né? Ou um Chaves em Acapulco, eu vou ver, provavelmente vou ficar no Chaves, cara. Provavelmente vou ficar no Chapolin ali. Não significa muito para mim, entendeu? Chaves no Churros, né? Pois é, aliás, João, assim, você devia iniciar uma campanha aí pro Castelão mudar de nome e virar o Colosso do Ceará, pô. Né? Vocês estão perdendo a chance de fazer Colosso do Ceará. Ou se o Vozão for fazer um estádio próprio, tem que se chamar Colosso do Ceará, pô, né? Tem que ter uma maior rival das pirâmides do Egito. Exatamente. Contemple o Colosso do Ceará. Tem que ser o nome, pô. Boa. Já tem o nome aí, tá vendo? O Colosso do Ceará, tá perfeito. O rapaz tá tão feia a coisa que em vez de ter que ficar na Série B para ele pensar em ter um estádio, mas vamos lá. O fim de semana, ele escancara uma bipolaridade da Fórmula 1, porque ao mesmo tempo em que foi quebrado o recorde de público, esse recorde de público era de Adelaide, que provavelmente foi o melhor circuito de rua da história da Fórmula 1, e que foi apunhalado pela comissão de Melbourne para que fosse transferido, e agora vai receber a MotoGP, o que não faz sentido nenhum, porque eles têm Phillip Island. Enfim, mas a questão não é nem essa, o que já é um erro em si, né? A gente até brinca aqui, a gente faz a pauta e tudo mais, a gente se conversa antes, é tanta coisa errada que a gente às vezes fica até perdido, né? E aí a gente lembra de mais coisa errada ainda. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma quebra de recorde de público, o que é extremamente positivo, as pessoas têm procurado as arquibancadas, têm procurado a experiência de estar em autódromo, e isso é extremamente positivo. A gente viu ali, inclusive, por exemplo, uma arquibancada amarelo marca-texto só para o Lando Norris, né? Seja ela genuína, autêntica, ou espontânea ou não, não interessa. Estava lá, eram pessoas de verdade nas arquibancadas. Pois bem, ao mesmo tempo que você tem esse recorde de público, você tem uma péssima corrida, em que, mais uma vez, o péssimo regulamento técnico é escancarado. E eu vou colocar isso sob forma de um gráfico aqui. Porque o circuito de Silverstone, ele é de muito tempo com o pé no fundo do acelerador. Curvas de alta, em que você não usa o freio, você só dá uma cutucada no freio. Ou seja, é um circuito que demanda muito mais o deploy, você soltar a carga da bateria, do que você ter a recarga. Então, o que é que você tem? Você tem uma situação como essa, que foi registrada durante o fim de semana. Quem mandou esse gráfico para mim foi o Arlindo. Grande abraço ao Arlindo Silva, que está sempre junto aqui com a gente. Quando o Antonelli chega, né, quando ele atinge a cópse, depois você tem o trecho Maggots-Beckett, em que a diferença cai para 50 km por hora por causa do super clipping. E aí você tem um fim de semana em que você mal tem onboard, e quando tem onboard não tem os gráficos de parâmetro de velocidade, uso de bateria, descarga, recarga da bateria. O que será, né? Mais uma vez, o sol sendo tapado com a peneira. Tá? As últimas provas, incluindo Barcelona, inclusive, disfarçaram um pouco esse problema, mas Silverstone escancarou que a gente sempre bateu na tecla. Depois daqueles primeiros 3 GPs absolutamente desastrosos e perigosos de Ioiô e Mario Kart, eles fizeram um paliativo. E a gente sempre bateu nessa tecla. E sempre bateu na tecla que esse é o pior regulamento técnico da história da Fórmula 1. E tá aí o GP de Silverstone vai escancarar isso novamente. Tá? Você não vai ouvir outros canais e influenciador baba-ovo falar isso, mas a gente fala que sim, é o pior regulamento técnico da história. Tá? Em que você tem uma diferença eles transformaram um dos trechos mais desafiadores de Silverstone em ponto de recarga. Aquelas curvas Maggots e Beckett, que são feitas um S super rápido, em que você tem que administrar a sua tangência, a velocidade carregada, em ponto de recarga. É o que o Alonso falou lá atrás, até o cozinheiro aqui da equipe faria essa curva. É inacreditável. Lucas, um dos pontos onde você tiraria maior velocidade, o carro não chega por causa do super clipping.
E não é uma coisa fácil de resolver, porque senão já teria sido resolvida. Afinal de contas, eles impuseram um motor de combustão interna super limitado, de 500 e poucos cavalos, e só 70 quilos de combustível. A lembrar que a célula de sobrevivência, o monocoque, ele já inclui o tanque de combustível. Então não dá para fazer um tanque maior. Não dá para você dar mais gasolina para o motor a combustão interna funcionar com mais potência. É por isso que a conta não fecha. E pior, a conta ia ser pior ainda, a gente ia estar falando em tempos e performance de Fórmula 2 se não fosse a aerodinâmica ativa. Porque esses carros daí, na reta, tem muito menos arrasto do que tinha há um ano atrás. Tá? Até por isso que eles não perderam tanto tempo de volta em relação ao que era a Fórmula 1 do regulamento 22, que era o regulamento que era vigente até o ano passado. E para piorar toda essa situação, ficou muito flagrante nos trechos de câmera on-board que foram liberados. Afinal de contas, a gente ficou boa parte do tempo só com trechinhos, mas eles tiveram que liberar a volta da pole, porque é patrocinada pela marca de pneus fornecedora. A gente vê que o sistema de regeneração é ativo. O piloto está atolado, pé no acelerador, e o carro mesmo vai e faz o harvest, puxa a recarga da bateria, e o piloto lá, só navegando, ele fica dependente desse software que é ativo. Tá? E mais uma vez aqui eu vou dizer, laranja é laranja, maçã é maçã, joio é joio, trigo é trigo. Isso não é fazer gerenciamento da bateria, porque o sistema é ativo. Tá? O que você faz é algum pequeno ajuste para lá e para cá, as próprias equipes fazem ajuste no software. Tanto que a gente teve um sprint de ioiô, muito mais ioiô, flagrantemente ioiô, e uma corrida que o comportamento dinâmico dos carros foi bem diferente em relação à caça, ultrapassagem e a livrar distância, tá? Porque eles usaram a sprint como parâmetro. Por quê? Porque a gente voltou a ter o Mario Kart, Silverstone escancarando esse lixo de regulamento técnico que foi imposto por causa de lobby, por causa de os lobbies a respeito de eficiência energética e caminhos para a eletricidade, sendo que tem a Fórmula E para provar como está o atual estágio tecnológico para isso voltado à corrida, tá? Que estão indo para a geração 4, tá um processo evolutivo, mas assim, a Fórmula 1 não precisava dar esse passo maior que a perna, isso ficou muito flagrante. Tá? Para atender lobby de montadora e de grandes marcas, foi feito o pior regulamento, tá? E a gente vê isso. Tá? A corrida ainda teve esse final ridículo, em que, mais uma vez, a gente ficou sem parâmetro do que é o quê, o que é bandeira amarela, o que é safety car virtual, o que é safety car de verdade, o que é bandeira vermelha, quando que a bandeira vermelha age, quando é que você tem autorização de Lapid Cars, né, ou fazer o Lucky Dog, num circuito que é enorme, não é o circuito oval de NASCAR, tá? A única coisa que se salvou do fim de semana em termos de corrida foi que o piloto mais competente venceu, e nesse caso foi o Leclerc. Ou seja, veja que bipolaridade a gente está vivendo um fenômeno de popularidade da Fórmula 1, tá? E as arquibancadas provam isso, muito empate, claro, por causa da pachequice inglesa, George Russell em alta, Lando Norris sendo campeão, equipes inglesas sempre em vigência. Agora, Hamilton, claro, Hamilton acima de todos estes, né, enquanto nome, enquanto força de nome, expressão, peso histórico que Lewis Hamilton já carrega consigo de uma forma imensa, senhor dos cartéis da Fórmula 1. Agora, é uma coisa que, sabe quando você olha para um lado, você vê isso, e olha para o outro e fala assim, eu não entendo como é que um negócio que está cada vez pior atrai mais público, sabe? Eu gostaria muito que vocês me ajudassem a entender, porque eu sinceramente não entendo, porque as corridas estão ruins por causa do regulamento técnico ruim, a FIA só piora, né? A direção técnica, né? A direção de prova só piora a situação. Tá? E mesmo assim o fenômeno de popularidade me ajuda a entender, porque eu sinceramente não entendo. Muita gente está falando aqui um pouquinho, mas muita gente até defendeu, vamos dar bandeira vermelha para não acabar. Eu sou totalmente contra. Não gosto disso. Isso começou nos Estados Unidos, NASCAR, tem as prorrogações,
a gente viu isso em Indianápolis, foi perigoso. É perigoso se não tivesse bandeira vermelha marota, né, em Indianápolis, para ter mais bandeira verde nas voltas finais, eu acho isso muito perigoso, não gosto. E não gosto na Fórmula 1. Muita gente, tem que tacar uma bandeira vermelha, faltando X voltas, 5, 10 voltas, vamos botar a bandeira vermelha para não ter esse risco. Eu não gosto. Eu queria só falar sobre isso, que eu acho que a Fórmula 1 ainda é um esporte. Eu acho que você colocar essas bandeiras vermelhas marotas é o fundo do poço do esporte. É o entretenimento muito acima do esporte. Vai, Márcio. E acho que o regulamento da bandeira vermelha tem que ser revisto com urgência também. Porque nada justifica esportivamente você dar uma bandeira vermelha e pode trocar pneu, pode fazer... Não existe isso. Isso não... Bandeira vermelha interrompe a corrida. Você não pode alterar o que estava acontecendo. Agora, sim, isso também é famoso meio histórico, porque o que acontecia, por exemplo, vamos lá, Grande Prêmio da França de 81, né, que foi aquela famosa corrida que o Piquet estava liderando, bandeira vermelha que choveu, o Prost botou um pneu macio e venceu a corrida. Essa regra também tem muito dessa parte mais antiga, porque não tinha safety car. Então, é antiga. Ela não é de hoje, não. É muito por isso, né? Muito por causa dessa história, porque se chovesse muito forte, hoje a gente tem o safety car, mas antigamente era bandeira vermelha. Bandeira vermelha, vão trocar os pneus. Mas não tinha isso, não tinha pit stop como tem hoje. O pit stop era uma coisa muito, muito demorada. Foi até interessante na transmissão, troca 2,9 segundos, né? Mais ou menos, né? Eu lembro que você volta 30, 40 anos atrás, o pit stop era 8 segundos, 9 segundos. Então, também acho que tem muito passando por isso. E já era rápido se comparar com os anos 70, que demorava muito mais, né? Nos anos 80 caiu para 10 segundos, 8, 9. Já era considerado o limite, né? Enfim. E hoje em dia, realmente, é a operação muito mais rápida, ainda impensável para aquela época. Assim, só o que eu ia dizer é que a gente fala na Megats ali, da Beckett, a gente tem alguns trechos que sobrevivem no calendário, geralmente são de pistas tradicionais, que separam o piloto genial do piloto... Todo mundo ali é bom, mas você quer que separe, você quer que o desafio faça a diferença, né? Esse monte de zona de escape asfaltado, eu já não gosto disso. Esportivamente, já falei para vocês, meu posicionamento todo mundo já conhece. Não gosto disso. Acho que curvas como aquela ali são curvas que desafiam e você não pode só pensar na primeira, você tem que pensar no conjunto delas para conseguir percorrer a melhor trajetória possível, carregando o máximo de velocidade, poupando pneu. É um desafio, são curvas desafiadoras. E você transformar isso num ponto de recarga é um insulto. Né? Não é só um vexame, é um insulto. É um assinte. O que eu estava dizendo, acabei não falando, que eu não sou mais um fã do esporte, sou um amante do esporte, eu quero ser respeitado. Eu não sei até que ponto eu sou representativo, até que ponto eu represento o fã. Eu desconfio que muito pouco. Mas eu quero ser atraído pelo esporte de verdade. Eu quero chegar no final da temporada e falar, bom, o campeão aqui foi o conjunto que mereceu, o conjunto, isso aqui reflete mais ou menos o que foi a temporada. E eu quero ver um carro de Fórmula 1 em que se o piloto está com o pé no fundo, ele não vai desacelerar. É ridículo você ser ultrapassado com o pé no fundo. Não porque alguém pegou o vácuo e ultrapassou legitimamente, beleza, não. Porque você, de repente, perde a metade da tua potência. Eu acho, a administração faz parte... Mas não isso fere muito a essência do esporte, fere muito, não é só da Fórmula 1, fere muito a essência do esporte a motor. Você está dando pedal, você está comandando que o carro te entrega o máximo de potência. E de repente cai para uma situação ridícula de Fórmula 2, você vira um Fórmula 2, de repente, fica na situação de não ter como se defender. Eu não gosto disso. E eu estava vendo na classificação mesmo, no final acabou não sendo assim, mas estava lá direto. Duas Mercedes, duas Ferraris, duas Red Bull, duas McLaren, duas Racing Bulls. A diferença entre os pilotos está menor do que a diferença entre os carros e está realmente um regulamento que não está dando certo. Está dando certo a perfumaria que se levanta e tudo mais, está trazendo público, mas é uma moeda sem lastro. Você está na casa da moeda e
emitindo papel, mas você não está gerando riqueza. Então, os números estão aumentando, tá? Só que não tem lastro real, você não gerou melhoria de fato. E eu me sinto insultado por isso, me sinto revoltado, porque a gente ama isso aí, a gente ama esse esporte. Silverstone foi onde tudo começou. Silverstone não são só curvas de alta velocidade, de média e alta, você está carregando geralmente com bastante asa, você está empurrando. Esse Silverstone de Fórmula 1 é mais Fórmula 1. E Fórmula 1 não é velocidade máxima. Fórmula 1 é velocidade média, velocidade de curva. Então Silverstone é onde Fórmula 1 é Fórmula 1 de fato, é onde você carrega velocidade, onde você deveria pegar um carro de outra categoria de topo, mesmo um carro da Indy, por exemplo, e enfiar 10 segundos. Silverstone é esse lugar, é um lugar onde você devia fazer diferença, onde a frenagem é crítica, onde a velocidade de curva é crítica, onde a aceleração é patético, mesmo que o cronômetro diga, perdeu 2, 3 segundos em relação ao ano passado. Tá, mas assim, perdeu de uma forma muito feia, muito ruim, entendeu? Não foi, os carros perderam aderência, os carros perderam um pouco de potência. Não, foi uma coisa horrorosa, entendeu? Então, realmente é um insulto. A gente já falou isso muitas vezes, Silverstone expôs o quanto o rei tá nu, né? Expôs realmente o quanto esses carros não andariam em Spa antiga, quanto eles iam sofrer em algumas... Na Silverstone antiga, Márcio, não precisa ir tão longe. Sim. Na Silverstone pré-1991, esses carros aí seriam absolutamente vexatórios. Esse carro é Fórmula 2. Vamos pensar em Monza, né? Tem as freadas, né? Tem boas freadas, mas Monza, aquela reta sem fim, muito mais aceleração do que recarga. Monza também vai ser uma coisa bastante complicada. Bastante complicada. Monza tem menos, pelo menos Monza tem menos asa do que Silverstone, né? Tem um pouco menos de arrasto. Mas, agora Spa também, aquela parte que você vai o Rouge, Kemmel vai ser bem tenso. Não, deixa os carros vão chegar na bus stop pedindo água. Sim, vão chegar morto na bus stop. E por sinal, não duvido que o Rouge se torne um ponto de recarga. Não duvido. Tomara que não, né? Mas pode acontecer. E a gente chega numa reta que você alcançaria mais de 300, o carro chega a 280, 270, quase morrendo. Sabe? A gente... Apesar de que o Rouge, Até porque... Já vamos adiantar isso aí, porque afinal de contas o GP da Bélgica foi marcado no dia da final da Copa do Mundo. Parabéns, Liberty Media, mais uma vez tentando fazer a pauta do desrespeito ao fã do esporte. Vocês só acham que é só Fórmula 1, o fã de esporte só vive de Fórmula 1. Já tentou botar areia nas 500 milhas de Indianápolis, areia nas 24 horas de Le Mans, e agora areia na final da Copa do Mundo. Sendo que dava para mexer Bélgica para lá e para cá. Dava para fazer isso. Mas é o jeito do Liberty Media de entender como respeitar o fã do esporte. A gente já sabe que o fã hardcore não respeita mesmo, não trata da história do esporte, a gente já vai falar sobre isso. Então já adianta aqui, já que a gente está falando de Bélgica, sim, senhoras e senhores, amigos do canal, a Liberty Media fez de novo. Por quê? Porque ela faz. Porque ela se acha especial mais do que as outras. É um misto de arrogância com... Falta de inteligência. Falta de inteligência. E de subestimar também a capacidade analítica de quem está do outro lado, né? Que a gente faz aqui, a gente faz análise, mas faz quem está aí do outro lado pensar também. Então, assim, podia a Liberty Media mover algumas coisas? A gente sabe que por uma temporada de 22 etapas, né? Seria até 24, seria até mais complicado. A gente sabe que a logística é complicada, mas dá para prever, né? Dá para prever muito e dá para respeitar mais o fã do esporte. Faz o tempinho que a final da Copa do Mundo é de 19 de julho. Mas vamos falando aqui, não sei se vai ser a pauta, Lucas, acho que a gente pode falar um pouquinho da corrida, em que o Leclerc conseguiu a ponta lá na largada. Por sinal, a Mercedes tinha sérios problemas de largada, corrigiu com o Russell, porque com o Antonelli ele continua tendo alguns probleminhas, ele foi ultrapassado, foi jantado pela dupla da Ferrari, e o Leclerc assumiu a ponta aí, nesse exato momento na largada,
e liderou, não foi de ponta a ponta, porque teve pit stop no meio, mas o Leclerc ele dominou a corrida, vendo que na sprint race ele já não tinha feito não tinha um ritmo de corrida muito forte, ele ficou bem atrás do Hamilton, por exemplo, em comparação à outra Ferrari, mas, como o Márcio falou, quando ele se sente confortável, ele é um piloto muito forte, primeira vitória em quase 2 anos, dá um suspiro no campeonato, mas eu queria falar um pouquinho desse piloto que está logo atrás aí no Leclerc, o Andrea Antonelli. Ele, no começo da temporada, a gente estava discutindo, assim, será que o Antonelli está pronto? Se ele for campeão, será que ele vai ser campeão, meio um campeão culposo, né, batendo o Russell, que está cada vez pior, o ritmo está lá aí na 4ª posição. A gente já tinha tido, né, João, só abrindo parênteses, a experiência de ver o Lando Norris campeão, com todas as falhas que ele teve durante a temporada. Então, claro que era natural a gente questionar o Antonelli, ainda mais por ser ainda mais novo, né? Sim, segunda temporada, né? O Norris 7 temporadas de McLaren nas costas, enfim. E o Kimi, ele demonstra cada vez mais ser um piloto assim, muito. É um famoso que a gente chama de talento geracional, um cara que está fazendo um trabalho muito forte. A vitória dele em Monte Carlo foi especial. A volta que ele conseguiu ali, você viu que ele estava acima do potencial do Mercedes, que é o melhor carro, mais em Mônaco, devido às circunstâncias, o chassi mais forte da Ferrari. Então, pensei que a Ferrari ia dominar, que dominou, foi o Kimi Antonelli. E nessas últimas 3 corridas mesmo, ele perdendo muitos pontos para o Russell. O Russell venceu na Áustria, e o Antonelli abandonou em Barcelona. Em Silverstone não abandonou, mas não marcou pontos. Ele foi amplamente superior ao George Russell. Amplamente superior. E num campeonato que pode apertar, de repente, se a Mercedes tiver um pouquinho de juízo, é apostar no Andrea Antonelli. O George Russell, corrida após corrida, ele venceu na Áustria, mas ele foi ao pódio, tanto em Barcelona, como a FIA aprontou, e é incrível como tudo que a FIA decide, o Russell é sempre o mais ajudado, é incrível, é uma coincidência impressionante. É o cartão de saída livre da prisão, né? A gente já tinha falado sobre a Áustria, e neste fim de semana... mais uma vez. O cheiro do arranjo, porque aí colocam culpa numa falha de software, não vamos dar relargada, e de repente o Russell tá lá numa confortável segunda posição, porque o Kimi Antonelli mais uma vez teve problema de confiabilidade no carro. E o Russell, o Russell era um alvo fácil ali naquele momento. Sim. E o Russell ainda teve outra sorte, porque ele teve um furo lento, mas em nenhum momento o pneu baixou, ele perdeu desempenho. Não, vem para os boxes, o pneu tá perdendo pressão, vem para os boxes e em nenhum momento ele perdeu. Assim, ele ficou muito lento na pista. Manteve um ritmo mais ou menos e fez sua parada, trocou seu pneu defeituoso e fez sua corrida. E ainda assim, quando ele estava com pneus médios, quando todo mundo estava com pneus duros, e no momento ele foi o piloto mais rápido é o George Russell, não. Ele fez sua corridinha bem medíocre. O Russell é uma das decepções da temporada, entre tantas decepções que tem em 2026, o Russell é uma delas. E se o Toto Wolff tiver um pouquinho de juízo, eu falei, se o negócio apertar, se a Ferrari continuar crescendo e a Mercedes continuar pisando na bola, a bola segura hoje é Andrea Antonelli. O Russell está muito menor do que estava no início do ano, muito menor. A reputação dele está muito arranhada, a própria confiança com certeza também está, porque o Antonelli está com mais velocidade que ele, né? Ele flutua, ainda oscila, principalmente no início de prova, mas está com muito mais velocidade e está com mais vontade, aparentemente também. Assim, isso é um termo tanto complicado, mas você vê o Antonelli, ele gostou de vencer, ele se acostumou com vencer, gostou de vencer, e ele perdeu o respeito pelo Russell muito rápido. Então ele tá realmente, eu concordo com o João, Mônaco foi uma vitória, foi um alívio, você vê uma vitória de piloto
no meio disso tudo, como se a gente olhar para 88, por exemplo, o carro era maravilhoso, sim, mas houve algumas vitórias de piloto ali que você identifica também se olhar com atenção, e é bom, mesmo quando o carro é dominante, você perceber, não, essa vitória aqui o cara ganhou no braço, ele fez a parte dele, o carro talvez não devesse ter vencido ali, né, e o Russell, o Antonelli fez isso em Mônaco, e realmente o Russell chega a causar incômodo, ele tá se aproximando da pontuação porque ele não está vendo a cor da bola dentro da própria equipe ali com relação ao Antonelli. Eu ainda acho que ele ainda é verde, ainda acho que ele está na curva dele de crescimento, de aprendizado, mas é circunstância, né? Quer dizer, ele está com o melhor carro do grid. Tem um companheiro que bateu no teto e parece que o teto está achatando, né? Tá cada vez, quanto mais ele fica tenso, quanto mais ele começa a se desgastar com a equipe, o teto dele vai baixando mais ainda. Então, assim, ele deu sorte nesses abandonos recentes do Kimi. Ele também tinha abandonado no Canadá, mas, assim, eu sinto que o Antonelli pode se tornar um campeão antes do que deveria ser. Eu concordo com o João que ele pode se revelar, pode amadurecer para ser um talento geracional, mas ainda acredito que não seja o momento dele. As circunstâncias estão o colocando agora. Ele merece muito mais do que o Russell, não tenho dúvida de que ele merece muito mais do que o Russell. Eu não sei se ele merece mais do que Hamilton, merece mais do que Verstappen. Tem outros pilotos que no meu entendimento ainda são superiores a ele no geral, né? Aliás, é bom ver o Hamilton andando bem de volta. O Max é um baita piloto, a gente viu em alguns momentos de disputa que houve nessa corrida, o quanto ele ainda está acima da imensa maioria do grid, né? Eu acho que não tem um desperdício. Às vezes tem pilotos tão bons no grid para esse circo ridículo de maquinário que não de pistas com área de escape toda asfaltada e um maquinário que não extrai, cara, e nivela por baixo, sabe? A diferença hoje em dia é muito pequena, o grid é melhor. Irmão, tá nivelando por baixo. A diferença às vezes é pequena, porque tá nivelando por baixo. Você não vem dizer para mim que Alonso é 2 décimos mais rápido que o Stroll, ele é muito mais do que isso, só que ele tá nivelando por baixo, tá? Você não tem muito da onde o piloto fazer magia ali dentro. Ainda faz, né? Sempre vai ter um pouco, mas tá pouco demais. Quer dizer, essas máquinas, a gente vai chegar nisso no final do programa de hoje. Essas máquinas, de uma categoria de topo, do pináculo do esporte motor, isso tem que intimidar, tem que chegar ao piloto. Vejam lá a volta da pole de Nelson Piquet, Brands Hatch 86, aquilo ali Rosberg e Silverstone 85 também, aquela volta incrível que ele deu. Eu não lembro se tem essa gravação, eu não lembro de ter visto. Infelizmente não. Acho que não tem não. Tem trechos, porque a pista estava ainda úmida e tudo mais, mas a do Nelson, eu falo porque assim, você vê que o carro não cabia na pista ali mais. Os Fórmula 1 de 86 não cabiam em Brands Hatch. Até o Fórmula 3000 já parecia grande demais para a pista ali. E aí você vê... Vale o carro atual, né, Márcio? Vale o carro atual, né? Acho que nem... Pois é, e João, a área de escape na grama, sabe? Brita, terra, areia... nem brita, não, areia e grama, quer dizer, se você passou do limite, você vai embora, cara. Então você tem que fazer um compromisso consigo mesmo, falando, eu vou carregar, eu vou arriscar fazer a tanto essa curva daqui. E aí, amigo, você tá apostando all-in, né? Se o pneu não aguentar, você vai embora. Isso separa os homens dos meninos, entendeu? E eu não tô querendo desrespeitar quando falo meninos. É que tem gente que está ali, quando você vê que tem dinastias, mesmo sobrenomes, terceira, quarta geração, tá muito claro que é um clube fechado, né? Não é todo mundo. Eu gosto muito, a gente falou no nosso programa aqui sobre jogos, simuladores e tudo mais, até recomendo quem não viu para ver. O automobilismo virtual, ele democratiza muito mais isso. Ele permite que a gente tenha uma noção de se a gente é bom ou se não é, dá a chance. Agora, o esporte em si é muito caro e é muito fechado. Então é claro que tem pessoas que estão ali por circunstâncias de um respaldo familiar, de ter condição financeira, e tem outros que chegam porque são realmente um diamante bruto, são pilotos que são realmente de exceção, são impossíveis de se ignorar.
E eles têm que ser separados. Quando você dá luz verde, agora nem é luz verde, quando apaga as luzes vermelhas, eles têm que ser separados. A gente estava falando de Bélgica, não é só nesse regulamento. Há muito tempo, por exemplo, que a Radeon e o Rouge deixou de ser uma curva de fato. Você faz em pé embaixo, como a 130R, isso é um pecado muito grande, porque eram curvas que se separavam mesmo. Você vinha em sexta, descendo ali para a Radeon, para o Rouge Radeon, e você tinha que espetar uma quinta e falar, vou fazer pé embaixo, não vou fazer pé embaixo, no limiar ali de 90, 91, que os pilotos em classificação quase faziam pé embaixo. Ali o piloto faz diferença. Como fazia com a 130R, que você vinha, tinha que jogar uma quinta e enfiar pé embaixo e maxilar preso e falar, vou fazer. Eu lembro do Ayrton, quando estava atrás do Prost ali, que para ultrapassar, ele entrou na turbulência ali e sabe Deus como é que fez aquela curva. Isso eram curvas que desafiavam, e a gente tem que preservar esses pontos. E hoje em dia sobra muito pouco. E aí quando a gente vê em Silverstone, o complexo ali, Margot, Beckett, virar ponto de recarga, isso entende, Lucas, João, assim, tá, deu muita gente na arquibancada, a popularidade está aumentando. Tá, mas a que preço? Entende? Isso não pode. Tem que ser preservado, tem que ser protegido, sobrou muito pouco, a gente está perdendo, a gente já não tem mais, MotoGP em Laguna Seca, sabe, a gente está perdendo as grandes corridas do ano, a gente vem perdendo uma, entendeu? E Felipe Alves, eu já lembrei aqui, vai para Adelaide, e era para dar com a Fórmula 1. E pior não é isso não, pior que se fala que o Felipe Alves pode acabar. E é uma das pistas mais fantásticas do mundo. Para moto era uma coisa, é poesia. Moto em Felipe Alves é poesia. Era linda ali, aquela pista linda, é a mais linda do mundo. Como eu gosto de ver em Mugello, né, chegando a 370 praticamente ali. Agora, Felipe Alves é a coisa mais linda, aquela primeira curva ali, aquele mergulho, enfim. A gente perdendo, vai abrindo mão dessas coisas, João, isso é triste, porque quando eu falei brincando aqui de preferir ver um Chaves, um Chapolin, eu falo isso brincando aqui, mas no fundo é triste demais, porque o Márcio de 15, 16, ou 12, 13 anos, cara, era um cara que não ia perder uma corrida por nada no mundo, entendeu? Não ia perder por nada no mundo. E hoje em dia, eu vejo em grande parte pelo compromisso do GP Total. É claro que eu vou ver, é claro que eu gosto, mas me faz mal, entende? Me faz mal, e me faz mal a forma como a coisa está sendo tratada também pela cobertura, pela mídia, pela imprensa, muita piadinha, isso tudo me faz mal, porque o problema está na nossa cara, a bola está quicando aqui na nossa frente. Não dá eu não quero que a gente fique chato aqui sempre, não. Mas, sabe, é frustrante, é muito frustrante. Eu fico realmente muito, muito triste com tudo isso, entendeu? Agora, já que a gente está falando tanto que que faz diferença, o grande destaque também para o Max Verstappen. Se ele não bate, ele chegar em terceiro lugar, você vê que estava acima do potencial da Red Bull. Não, vale o tempo inteiro. Tanto que o próprio acima, carro não aguentou o ritmo, e ele cada vez menos confiante no próprio carro. Também tem que ser colocado. O que está acontecendo na Áustria, ele bateu na classificação porque a asa traseira não nos fechou completamente, ele ficou sem dar força, bateu forte seja um problema parecido, porque a Red Bull declarou não era exatamente o mesmo problema, mas no final a asa traseira não se fechou e ele ficou no final da retangada, onde o Schumacher quebrou a perna, digo de passagem, ele foi lá e bateu muito forte, e o Max Verstappen, a gente não deve esquecer, o Max Verstappen tem um contrato com a Red Bull até 2028, mas todo ano fica esse perrengue, vai ficar na Red Bull no próximo ano, não vai, e isso, lógico que está começando a pesar contra a Red Bull, porque o Max Verstappen falou claramente que, olha, eu tive 2 acidentes graves, tive sorte de não ter me machucado, e eu começo a pensar que se eu devo confiar no carro. Isso, para o piloto, é extremamente complicado, extremamente pensamento. Eu não consigo confiar se o carro vai responder como eu quero. E, como eu falei, essa parte na final... Né? O carro, Márcio, quando ele tira o pé do acelerador, a aerodinâmica ativa, ela fecha. E quando a asa traseira não se fechou corretamente, o carro ele perde o downforce. Ele vai fazer aquela curva, a curva do final da retangada, que é uma curva direita muito rápida, sem downforce, o cara vira passageiro.
E foi o que aconteceu, como eu falei, na mesma o Schumacher quebrou a perna em 99. Então, isso começa a pesar contra a Red Bull, né? E, como eu falei, há fotos aqui do Hamilton Vermelho e Jos Verstappen meio que cobrando o Laurent Mekies, ó, o que está acontecendo. É um ativo importante, o ativo dele lá já teve 2 acidentes graves. E na Áustria ele estava mancando, ele sentiu, estou com dor no joelho. Então, a Red Bull tem que começar a pensar que, olha, tem muita gente saindo, muita gente de elite saindo, parece que vai sair o Paul Monahan, que tá saindo da equipe. Muita gente graúda saindo, e como é que está essa reposição? Quem que está entrando no lugar? Desde o Christian Horner, que voltou ao paddock da Fórmula 1 depois de ser demitido da Red Bull, desde que houve toda aquela celeuma em 2024, ele até fez um corte, né? A Red Bull está implodindo. 2 anos depois ela está implodindo. Olhos vistos. Uhum. E o Max Verstappen pode ser o último que apagar a luz. O Max, a gente já falou isso aqui, quer dizer, a pessoa pode gostar ou não gostar dele, mas o Max é um racer. Isso é indiscutível. E eu, particularmente, eu sou um grande fã da pilotagem dele. Eu acho ele realmente um dos top da história. E ele, assim, eu sinto realmente, João, concordo contigo, que está se aproximando do momento dele. Eu não consigo imaginar o Max correndo até os 40 anos na Fórmula 1, acho difícil. Não parece o perfil dele, assim, de ficar ali tempo demais. Eu sinto que o Max provavelmente vai ter um segundo stint numa outra equipe com potencial de ser campeão. Ele parece um pouco assim Mark Marques nesse sentido, que fez uma carreira longa na Honda, penou na Honda, começou a se machucar, perder confiança e tudo mais, e partiu em busca de um outro título mundial numa outra equipe, e conseguiu engrandecer uma carreira que já parecia difícil de aumentar, né? E assim, o Marques tem falado que atualmente prefere se aposentar com saúde do que com um título a mais. Eu não consigo ver no Verstappen um piloto que vai fazer uma carreira tão longa quanto o Alonso ou quanto o Hamilton. Acho difícil isso. Acho um pouco mais como o Vettel, assim, de repente partir para uma segunda equipe, uma Ferrari, alguma coisa assim, ou Mercedes, né, e ficar ali, tentar conseguir conquistar um título mundial ou fazer um novo período vencedor. E depois eu acho que ele não fica muito mais, não. Então, eu concordo com você que eu acho que está chegando com certeza ele está considerando a saída da Red Bull. As palavras dele não acho que são só blefe, não, de botar pressão. Eu acho que realmente ele está considerando, acho que ele está aberto para conversa. E com certeza o Toto Wolff já sentiu isso. O Zac Brown, né? Zac Brown também. Zac Brown. Se fala, não é que a gente ia falar isso, mas a gente fala que a carreira tão longa, mas a carreira do Max Verstappen já tem mais de 10 anos. Então, ele começou tão jovem, ele é um cara extra classe que ele vai completar 29 anos em setembro, mas já está aí há 12 anos, se não me engano. Muito tempo. Eu vou trazer um número aqui que é uma perspectiva. Quem trouxe isso como assunto foi o Douglas Sardo, que é um grande amigão aqui também do canal, que é a questão a perspectiva muito interessante que ele colocou, que é de comparar o atual desempenho do George Russell com o desempenho do Checo Pérez enquanto companheiro do Max Verstappen na Red Bull. Tá? E ele fez o seguinte comparativo aqui, um negócio bastante interessante, tá? Em que a gente tem, depois do final do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Russell com as mesmas 2 vitórias de Checo Pérez, com 2 pontos a menos. Tá? Só que ali, Pérez estava sendo questionado, né? Não anda no tempo do Verstappen, só apanha, muitas vezes não faz a dobradinha, e Russell, 0 questionamento. Principalmente de imprensa inglesa. Não, a gente questiona. Eu ia falar isso. Tem muito da vertente que ele ser inglês, e também tem aqui a vantagem, a desvantagem, melhor dizendo, que ele tem para o seu companheiro de equipe, não é como que o Max Verstappen, que já é um piloto muito mais completo em 23, em comparação ao André Antonelli tem hoje. Talvez se o Antonelli fosse tão completo como o Max era em 23. Em 99 era um contender
que parecia ser mais decente que o Russell de 2026. Olha que assim, se não tivesse sido ajudado, entre aspas, né, pela FIA, ter daquela... E as quebras do Antonelli. A Mercedes está vendo um montão de pontos para o Antonelli. Um montão de pontos. Se não fosse a ajuda da FIA, o Russell nem vice-campeão era. Ele teria perdido a vice-liderança para o Hamilton. Ele não pode esquecer isso. Ele ia ultrapassar. Ele era um alvo fácil ali, com pneus médios velhos, contra todo mundo de macio ali. Tudo bem, não tinha ninguém macio novo, mas só tá de macio poderia ser atropelado por muita gente. Inclusive, eu lembro o Lando Norris estava em quarto, a McLaren fez um final de semana muito, muito aquém. O melhor momento foi dois momentos, na verdade. Foi a pintura, em homenagem aos 60 anos da... Deixa eu colocar aqui em destaque, João. A pintura 60... foi muito bonita mesmo. Realmente a pintura... Porque ela não foi papaya, né? A McLaren nunca... Ela não nasceu papaya, é bom... Não nasceu papaya. Ela nasceu branca e verde, né? Depois virou papaya com o Bruce McLaren, mas logo depois se rendeu aos patrocínios ali na virada da década de 1960 para a década de 1970. Foi a pintura. E uma coisa, já dando um gancho para você, Lucas, as voltas de John Watson. É isso aí. Além do carro atual, vou colocar a primeira McLaren, que foi M2B, porque, como foi dito, ela não nasceu papaya. O papaya só veio em 68, tá? Foi um momento em que a McLaren, inclusive, contratou o Danny Hulme, tá? Vou colocar aqui mais uma foto de destaque do carro com a pintura comemorativa, né? Aliás, pintura comemorativa normalmente rende muito assunto aqui, né? Lembram-se do tenebroso episódio da Ferrari azul, que nunca se materializou. Azul calcinha. Uma comunicação totalmente errada da Ferrari, mas a McLaren realmente prestando tributo ao seu 10º GP, aos 60 anos de existência. O 10º GP foi em Mônaco, houve toda uma comemoração, e a pintura alusiva à McLaren M2B, que foi a primeira McLaren de Fórmula 1. Está aqui o Bruce McLaren, vamos colocar ele aqui no destaque, com um carro que era branco, com faixas em verde escuro. Tá? Aquelas cores da Nova Zelândia. Né? Que a gente corria com o cara que corria com suas cores, e seu país era a cor da Nova Zelândia. E só falando aí, viu? Só não tinha, Lucas, o Márcio estava falando em área de escapa asfaltada, não tem nada de asfalto, aí é grama e grama alta, viu? Mato, aí é a mata aí. Aqui você vai cortar a grama com o carro, você vai transformar ali, viu, Lucas? Só coisa, até vai ter um cachorro ali, impressão minha ali, ó, ali atrás. Tem um totó aqui, sim. Tem um cachorrinho ali, ó. Um cercadinho muito, 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 muito singelo. Você não tem um bode preto, né? A Fórmula 1 foi mais bucólica. Bem mais bucólica. Zandvoort ali e tal. Mas, esse gramado aí tá parecendo até o gramado friburguense aqui, que vai ter a canela, assim, tá mais ou menos. Tô brincando, brincadeira, friburguense, brincadeira. Agora sim, e outro momento alto da McLaren, já que não mostrou muita coisa na pista, Piastri, que eu digo, outra corrida muito, muito sem vergonha do australiano, foi a homenagem. Parece ter jogado a toalha, né? Ele tá muito desmotivado, muito desmotivado. Como eu falei, quando ele começou a derreter ano passado, muito por decisões da McLaren, aquilo poderia sim influenciar o futuro da carreira dele. Ele que a gente falou ano passado, quem quiser ver o diretório, as corridas, acompanhar nosso trabalho aqui, a gente falou, o Oscar Piastri tem material para ser um treino geracional. Um ano depois, ele está um piloto totalmente burocrático, tirando o grande prêmio do Japão, que ele andou bem, podia ter vencido, derrotado a Mercedes, o auge ali, e não fez mais nada. Uma temporada muito ruim. Mas, falando aqui de outro ponto alto na McLaren, em Silverstone foi a homenagem a John Watson. E antes de você falar, Lucas, é legal a gente, a McLaren, lembrar disso. Foi só a McLaren, que a gente vai falar também sobre isso,
de lembrar desses caras. O John Watson completou 80 anos agora, recente. Então, sim, o John Watson não vai durar mais 15 anos. Provavelmente não, ninguém sabe, mas é legal essas homenagens a esses caras que já estão velhinhos, são velhinhos, já é um octogenário. E ele ter corrido, ter andado com a McLaren em Silverstone, na frente de um grande público, poxa, muito legal. O macacão, acho que é original, né? Se é o macacão. Não, o macacão eles fizeram uma reprodução. Não, lógico, não é 100% que ele era magrinho, tá bem magrinho, mas acho que é o mesmo desenho aí, né? Eles fizeram até o login do Alpine Stars ali do lado, na cintura ali, é uma reprodução do macacão que ele usou na vitória de 1981, tá? É um fato histórico, é um fato acontecido em Silverstone, ou seja, claro que isso também é uma home victory, lembrando que ele é irlandês, o Watson, ele é da Irlanda do Norte, portanto ele é britânico, ele não é irlandês, ele é britânico, ele é da Irlanda do Norte. Isso, exatamente. Eu até, inclusive, peguei uma foto aqui, tá a foto dele, né, acenando e tudo mais. Ele ficou muito emocionado porque ele ganhou esse macacão, tá? Do pessoal, e ele tem eu até peguei um frame aqui, todo mundo que participou dessa iniciativa assinou, e você percebe que o Watson tá ali visivelmente emocionado de ver o macacão, tá? E é uma coisa que a gente não pode esquecer que no nosso tempo presente, a maioria dos campeões mundiais vivos são septuagenários. Nelson Piquet é septuagenário, Alan Prost é septuagenário, Jody Scheckter, Alan Jones. O Emerson está para completar 80, está com 79, também é septuagenário. Então você pega toda aquela geração 80 que foi campeã, né? Prost, Mansell, Piquet. Mansell foi em 90, mas assim, era da geração 80. Com o finalzinho dos anos 70, aí você pega o próprio Scheckter, você tem mais campeões septuagenários vivos atualmente do que qualquer outra década que você vai pegar. E temos octogenários, como é o caso do Mario Andretti, como é o caso do Jack Stewart, que é o campeão mundial vivo mais velho. E o John Watson, recentemente, ele entrou no clube dos 80. E, gente, poucas coisas são tão bonitas quanto uma pessoa encontrar sua velha máquina, sabe? Eu brinco, eu tive que me desfazer de um automóvel que era muito querido para mim, que era um Honda Civic, e eu escrevi uma carta de despedida para o meu carro, porque eu escrevi com as seguintes palavras: insensatos são aqueles que acham que carros não têm alma. A gente entende o carro tem temperamento, ainda mais uma máquina complexa como é um carro. A gente está falando de máquinas em geral, mas a nossa relação com o automóvel. E agora, vocês imaginem o que é a relação de um automóvel de competição com um competidor. Então, toda vez que você tem uma iniciativa como essa, de um competidor veterano poder reencontrar a sua velha máquina de combate, de duelos, de desafios de superação de limite, isso é sempre muito bonito. Eu costumo dizer, por exemplo, que quando a gente vê, por exemplo, aviões históricos militares, assim, não existe nada mais bonito do que um avião de guerra em tempo de paz. Quando a gente vê um Spitfire voando, ou um B-29 voando, um Liberator voando, enfim. Quando você vê um Mustang, aquilo é lindo, né? Muito está se falando sobre eles recuperarem pelo menos um F-14 Tomcat para poder voar de novo, Estão chamando isso de Lay Maverick nos Estados Unidos. Ou seja, são coisas que atentem ao semblante desse senhoras e senhores, John Watson, junto à sua velha McLaren MP41 de 1981, sabe? Um senhor octogenário que está ali encontrando mais uma vez o seu carro com que ele conquistou
o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1981, escrevendo a história do esporte a motor. Esta é a primeira vitória de um chassi construído em fibra de carbono. Não é qualquer vitória, não é só uma vitória popular, uma home victory para os britânicos. Tá? É história de como nós chegamos até aqui. E isso me enfurece, porque a Liberty Media pouco fez sobre esse caso. Ela deu muito mais repercussão, muito mais post, muito mais espaço por uma infantilóide corrida de Lego, de kart feito de Lego. E não falou dos 45 anos desse fato histórico, que ajuda a mostrar por que a Fórmula 1 chegou onde chegou. Por que a Fórmula 1 é tão grandiosa hoje? Por que atrai tanto público? Por que tem ídolos? Por que tem carros? Por que tem pilotos e duelos? Sabe? Isso me deixa de um jeito... É muito revelador de como a Liberty, e isso a gente já falou aqui no canal, como a Liberty trata a história do automobilismo, como maltrata a história do automobilismo. Isso aqui virou uma nota de rodapé. Enquanto você tem aí 1000 vídeos, gracinhas, sobre a tal corridinha de Lego que precedeu o GP no domingo, tá? No qual o Max Verstappen ele foi muito duro. Foi o único adulto na sala para dizer, olha, piloto não é para ser tratado como criança ou palhaço. Tá? E que realmente foi o que aconteceu. Porque foi uma coisa de brincadeirinha, de gracinha, muito adepta a jornalismo esportivo gracinha, que é uma vertente que nasceu há uns 10, 12 anos atrás. Tá? Tem um apresentador aí que foi um grande, né, preconizou esse jornalismo gracinha na TV, que adora esse tipo de coisa. Pediu jogador que foi o que fez, né? Influencer que pega microfoninho aqui e fica falando, ai, que gracinha que vai ser corrida de Lego. Um deslumbre que não tem a ver com a história da Fórmula 1, não tem a ver com a seriedade de um momento desses. John Watson, 45 anos depois. Sabe que história bonita que está se recontando ali em Silverstone, virou uma nota de rodapé para essa gente que só quer saber de ativações promocionais. Gente, eu sou um consumidor de Lego. Eu gosto de Lego. Lego é o brinquedo da minha infância. Mas a gente sabe a hora de separar o que é brincadeira e o que é coisa séria. E o ano passado, quando o troféu para os vencedores foi de Lego, eu desci o cacete. E neste ano, o troféu quem fez foi o Paul Oss, que é um grande artista. O cara que fez estátua de bronze do Ayrton Senna, do James Hunt, do Niki Lauda, fazendo o tricampeonato. É um cara que faz pinturas maravilhosas, faz óleo sobre tela de pilotos também, faz esculturas, um artista de verdade, um cara que pesquisem sobre, para quem não conhece o Paul Oz, Paul OZ, ele assina dessa forma. Nisso, né, Lucas? Pelo menos acertaram nisso, né? Fizeram um cara de verdade. Assim, poucos acertos para muitos erros nesse fim de semana. O acerto, o melhor piloto venceu, Charles Leclerc, que a gente já colocou isso em perspectiva, e o troféu, realmente um troféu que é um troféu feito por um artista que é um artista, isso não deixa de ser, de alguma forma, um alívio, mas veja como a Liberty Media trata mal a própria história da Fórmula 1. Isso aqui virou uma nota de rodapé, seria uma coisa assim, um momento emocionante, principalmente porque, pense o seguinte, dos mais de 500 mil torcedores britânicos que compareceram no fim de semana de Silverstone, quantos não se emocionaram ao ver o John Watson, porque são veteranos de pista, de olharem de novo essa McLaren MP41 e falar assim, eu estive aqui. Ou então mostrar para filhos e netos, assim, olha, eu vi esse carro vencendo. E eu vou fazer de novo a provocação que eu fiz. Eu acho que a Liberty Media não mostra porque esses carros aí são carros de verdade, tem som de verdade. Provocam sensações diferentes no público. Diferente, por exemplo, do horror que eu fico quando os carros atuais ficam ali parados para o procedimento de largada e eles têm que acelerar e encher o turbo, em que o som é parecido com o de um eletrodoméstico. Uma enceradeira, um liquidificador ligado, fica aquele barulho, e aquilo ali
parece que não é condizente com o que vai ser mostrado, parece que é um som dublado, alguma coisa que é colocada em cima, até como forma de paródia, de tão feio que fica. Tá? Queria que vocês também falassem sobre isso, porque, mais uma vez, o que seria um momento muito bonito, traz para a gente uma indignação, porque a gente está trazendo aqui para o nosso público aquilo que a Fórmula 1 já deveria estar trazendo naturalmente. É o John Watson, um grande piloto, um cara que disputou o título em 1982, vencedor de grandes prêmios, cara que venceu a única corrida da Penske na Fórmula 1, cara que tirou a McLaren do jejum dela de 1977, e ele que não vencia desde a Penske em 76, que tinha tido uma temporada de super azares em 1977 com a Brabham, que foi o cara que venceu o Long Beach 83 partindo da 22ª colocação, continua sendo o grande recorde da Fórmula 1 em termos de largar lá atrás, tá? Com a McLaren também, sabe? Um cara que viu como o Ayrton Senna fazia as curvas em Brands Hatch quando ele substituiu o Lauda em 85 e ficou impressionado com o que viu, sabe? A gente tá falando desse John Watson, que foi o cara que deu essa vitória, a primeira vitória do carbono na Fórmula 1. Qual é o material que se usa hoje para fazer um monocoque? Fibra de carbono. E não estava lá a Fórmula 1 em seus tantos canais e de tanta profusão, de tanta difusão, para mostrar isso para o público. Sabe? Um momento que seria maravilhoso, de um momento de apoteose, de reverência, e que vira uma nota de rodapé nas comunicações oficiais dessa Liberty Media que só quer saber de ativação promocional. Gente, eu amo o Lego, mas aquilo ali, eu tenho que concordar com o Max, tem que ter adulto na sala, gente. Vamos lá. Infelizmente, tá para fazer aqui ao Márcio, e já é a segunda semana, porque semana no Grande Prêmio da Áustria tivemos uma ação da Red Bull com carros antigos, vários carros antigos ali aparecendo, a Fórmula 1 praticamente ignorou. E agora tivemos o John Watson, que é um piloto histórico, um piloto que aquela história, também não precisa ser campeão mundial para ser histórico. O cara andou entre 1970, na década de 70, década de 80, o piloto venceu corrida, então, um piloto popular na época, um piloto que todo mundo gostava, e a Fórmula 1 resolve mostrar corrida de kart com Lego. E um piloto que acrescentava muito ao grid. A gente não pode ficar refém só de título de campeão mundial. O John Watson, ele é muito inteligente, muito inteligente, muito cavalheiro, muito honesto, uma pessoa humilde o suficiente para poder elogiar outros pilotos, reconhecer a grandiosidade de outros pilotos, o que fez dele um excelente comentarista, um excelente analista, quando se aposentou dos volantes. Eu já falei, talvez tenha sido o piloto de perfil mais ascendente que eu vi, porque ele era realmente lento em classificação, mas tinha um racecraft excelente. Então, o ritmo dele de classificação de corrida era praticamente igual. Ele não andava rápido em classificação, não assumia riscos ali desnecessários, mas tinha um ritmo de prova muito forte, muito bom. E em 82 e 83 andou muitas vezes à frente de Lauda, muitas vezes próximo a Lauda. Tinha um ritmo de prova realmente muito consistente, tanto que é um piloto que foi marcado por vitórias vindo de trás, né, largando cada vitória dele, ele foi ampliando o próprio recorde pessoal de largar mais atrás, né. Teve uma corrida em 82 ele também teve uma corrida, acho que foi na Bélgica que ele venceu, que ele também logo bem atrás, para lá de 10º, foi 82 ele ganhou também. 17º, não me engano, exatamente, ele chegou e venceu a corrida, passou o Rosberg na última volta. Então, tinha um ritmo muito forte. E assim, a gente pode dividir com o pessoal, a gente tem feito um esforço para entrevistar o John Watson, já não é de agora. O John Ramirez me passou há pouco tempo os contatos dele, só que infelizmente os contatos que já não estão valendo mais. Quer dizer, o número que ele me passou não tem o WhatsApp e o e-mail está voltando. Tem um telefone ali residencial e esse celular que não é WhatsApp. Claro que a gente fica inibido de ligar para a casa dele para fazer o convite, mas estamos tentando esse contato com o John Watson, e não foi por isso. É por reconhecer justamente que não só é um piloto de uma história grandiosa, mas é um
é um excelente interlocutor, uma pessoa excelente para contar histórias, e que pilotou, por exemplo, o Brabham ventilador, tem muita história para poder contar, e uma pessoa que realmente eu gostaria muito de entrevistar, de ter essa chance, porque é muito inteligente e muito honesto, é muito sensível. O que o Lucas falou da descrição dele, de quando viu o Ayrton na classificação em 85 Brands Hatch, é uma coisa de uma pessoa sensível e honesta, uma pessoa humilde, para poder falar que ele percebeu que a carreira dele tinha acabado, que ele não tinha condição de pilotar daquela forma. Então é um cara assim, um cara realmente que eu gostaria de conversar e de entrevistar, porque tem muita história para contar e merece todo o respeito. Pois bem, a gente senhores. a gente podia falar só rapidamente assim, sobre que, na verdade, o resultado do GP de Silverstone não reflete o que foi a hierarquia de desempenhos, né? A gente, para passar a régua, quer dizer, claro, a gente falou que o Leclerc foi dominante. Em condições normais, o segundo colocado teria sido o Antonelli, né? Na verdade, o vencedor seria o Antonelli, porque o Antonelli vinha mais rápido, tinha todas as vantagens do Leclerc, provavelmente ultrapassaria quando ele quebrou. O vencedor seria o Antonelli. É possível. Se houvesse, ainda restavam algumas voltas, o pneu do Leclerc era mais velho, estava começando a entregar desempenho. A gente não sabe se teria um safety car virtual, alguma coisa assim que igualasse de repente a situação. Não sei se o Antonelli passaria o Leclerc na pista, com pneus sem iguais. Saber. Mas ele estava. A tendência era essa. A tendência era essa. O registro do João é válido, porque é o que vai ficar para a história. Quer dizer, realmente os conjuntos dominantes, o Leclerc estava à frente, mas o Antonelli tem vindo forte, tem chegado sempre forte ao final das provas, poderia ter vencido. Atrás dele também uma disputa um pouco incerta entre Hamilton e Verstappen também, provavelmente Verstappen ficaria atrás do Hamilton, mas também um tanto incerto. O Russell teria sido apenas o quinto colocado nessa corrida, provavelmente, né, em condições normais. Como o Bortoleto, em condições normais, talvez tivesse sido o 11º, provavelmente. Ele estava muito próximo. Estava em 10º. Ele se colocou em 10º. Ele chegou a abrir 10 segundos para o Colapinto, 11º. Ele ia marcar ponto, independente de quebra, tudo. Foi o melhor final de semana do Bortoleto em 2026. Eu queria dizer que antes das quebras começarem, quer dizer, ele estava atrás das duas Racing Bulls ainda, né? Então, a gente na corrida saiu o Verstappen, né? Saiu o Antonelli, quem mais que saiu da frente do... Não teve só os dois mesmo? É porque o Piastri, ele teve um problema na primeira volta e ficou no pelotão intermediário a corrida inteira. Ele sempre ficou atrás do Bortoleto sem chance de chegar nele. Ele não teve eu queria dizer que é o seguinte, os 10 carros mais rápidos que o Bortoleto estariam à frente dele, né? 3 saíram, e aí ele acabou subindo para o oitavo. Mas ele teve um ritmo de prova muito bom. Ele andou no ritmo muito próximo das Racing Bulls, e à frente das Alpines. Então, ele se colocou... Chamou minha atenção foi a classificação dele. Ele meteu 6 décimos no Huckenberg. Até falei aqui, a gente botou um pouquinho. Foi muita diferença. E o Huckenberg foi marcou todos os pontos da equipe esse ano, né? Ele está se colocando numa situação de ser uma aposta de longo prazo da Audi, o que é um bom lugar para se estar. Quer dizer, a Audi é de se esperar que a Audi evolua muito no futuro próximo, e ele está numa posição da equipe apostar nele, né? Está realmente andando bem. A referência dele é o Huckenberg, que é um piloto sempre sólido, né? Então foi muito forte na classificação, fez uma corrida muito boa também, muito controlada, muito sólida, respeitando as limitações do equipamento dele, mas ele estava girando muito bem. Então acho importante a gente deixar registrado assim, essas hierarquias de desempenho, que o resultado todo mundo vai ver, né? Todo mundo que pesquisar no futuro vai ver lá o resultado, mas é ilusório ver o Russell em segundo assim, e achar que ele foi a segunda força do fim de semana, que não foi, né? Mais alguém que vocês acham que vale a pena falar sobre os pilotos?
Não, vale a pena falar que teve um guarda-chuva que provocou um virtual safety car e que, se fosse no Brasil, ia ser um escândalo, mas como é na Inglaterra, sabe? Seu guarda-chuva já chegou, Lucas? Seu guarda-chuva já chegou? Meu guarda-chuva ainda não chegou. Ainda não chegou. Esse guarda-chuva vale a pena falar, mas vamos esperar chegar. Conta aí, conta pra você. Espera chegar que a gente fala. Tá bom. Espera chegar, a gente fala, daí já mostra, tudo mais, fica uma pauta só e fica tudo bem. Vamos encerrar com aquilo que a gente faz aqui, com aquela ênfase que a gente dá, que é história. 2 semanas atrás, o Oliver Bearman, piloto da Haas, foi convidado pelo Classic Team Lotus, que é a empresa organizada pelo Clive Chapman, filho do Colin Chapman, para manter o acervo da clássica equipe Lotus. Tá? E dentro disso, o Bearman foi convidado a dar algumas voltas no Lotus 97T do Ayrton Senna de 1985, tá? Exatamente o mesmo chassi da primeira vitória em Portugal. Vou colocar aqui algumas imagens, porque é claro que isso aí é um choque geracional, né? Quem está ali dando as instruções para ele é o Chris Dinage, que é um mecânico histórico da Lotus também, trabalha com o Ayrton lá nos anos 80, tá? E tá junto da equipe do Clive. A gente já falou algumas coisas aqui sobre o Classic Team Lotus, inclusive, por exemplo, aquela recuperação do primeiro modelo 49 da Lotus, né, Lotus 49, a gente falou recentemente aqui, virou até corte na nossa programação, e você tem aí, claro, né, você tem o disfarce da publicidade da John Player Special, por uma questão aí de exibição, né, de imagem do carro, mas o carro que é realmente o que o Ayrton pilotou lá em 1985, a gente que fez o Corrida a Corrida em 1985, para quem não viu, veja, tá aí no nosso acervo do canal, a gente revisitou a temporada 85 em cada uma de suas 16 etapas, primeiro título do Prost, as primeiras vitórias para Mansell e Senna, última vitória da Brabham com o Nelson Piquet, enfim, a gente fez toda essa viagem no tempo e dessa vez, quem fez a viagem no tempo foi o Oliver Bearman. E foi imediatamente colocado a lembrança de que o Bearman teve recentemente, numa daquelas edições de Goodwood, junto com o Alain Prost sentado em sua McLaren MP44, em 1988, e ele ali do lado, com grandes curiosidades a respeito do carro, como é que funcionava o câmbio, se era 3 pedais, como que funcionava, e o Prost ali explicando perguntas até básicas do funcionamento do carro, porque era, claro, um carro 40 anos atrás do que era o que o Oliver Bearman estava acostumado. Ao mesmo tempo que Bearman ouviu histórias sobre Ayrton Senna, contadas pelo seu pai, o pai, claro, que acompanhou o Ayrton, né, ele bate mais ou menos, o pai do Bearman bate mais ou menos com a nossa idade, talvez um pouco mais velho, não sei exatamente a idade dele, mas claro que o Bearman, dentro desse ambiente, crescendo junto ao esporte a motor, seria inevitável ele não ouvir histórias a respeito de grandes ídolos do passado, e principalmente do Ayrton, que é uma figura que dispensa, claro, maiores comentários a respeito disso. Mas o que você tem é realmente um teste que foi feito, coisa de 2 semanas atrás. O Karun Chandhok foi até chamado. Eu vou chamar aqui a atenção antes de falar do próprio Chandhok, que também é um ex-piloto de Fórmula 1. Uma tradição que a Lotus tinha, que é muito bonito, né, de colocar os patches de vitórias no carro. Lembrando que em 1985 a Lotus conquistou 3 vitórias, né, a de Portugal com o Ayrton. Ayrton repetiu uma vitória no molhado na Bélgica, só que não na tempestade do Estoril, foi uma corrida de chove-para, e a vitória de San Marino, que foi herdada pelo Hélio de Angelis, a última vitória do Hélio de Angelis, né, a única dele em 85, que foi herdada com a desclassificação do Prost. Está lá tudo no nosso Corrida a Corrida, todos os detalhes sobre isso. E, claro, é um carro icônico, não precisa nem falar muita coisa, né? Tá aqui, vou colocar aqui a foto da turma reunida, tá ali de jaqueta preta em pé, tá lá o Clive Chapman,
o Karl Shandok, né, num dos pneus, o Berman junto ali do Chris Dinage, e um outro membro ali do Classic Team Lotus. Isso, claro, essa junção do passado e presente, e não deixa de ser uma experiência reveladora para o Oliver Berman. E por que eu estou falando isso? Porque ele não só experimentou o carro, e ele se mostrou muito ansioso para fazer isso, olha ele aí no carro. Curioso que ele usou o mesmo assento do Ayrton, só que como ele é muito mais alto, ele ficou mais alto em relação ao Santo Antônio. Claro que em uma situação de competição, ele teria que usar um assento mais baixo, pedaleira mais longa, só que do jeito que ele encaixou ele no carro, ele ficou, claro, um pouco mais alto, mas pôde guiar o carro e aproveitar dessa experiência, e aí vem a questão, né? Ele ficou emocionado com essa experiência, e isso é muito importante de frisar e de colocar, porque eu vou colocar o vídeo, tá? Um trecho do que aconteceu, do acontecido, e aí fica mais fácil da gente poder discutir a respeito disso. Acompanhe. Oh, that was so special. It's quite something, isn't it? I had to do another lap. I'm really glad you felt how special that was. I wanted to keep going. Does it feel like a reminder of why you became a racing driver? Yeah. Fantastic. That's great to see you in that. Thank you so much. Quem não se emociona vendo isso tá morto por dentro, porque ele percebeu como era a alma desses carros, que vocês sabem muito bem aqui no canal que a gente tanto venera, a gente tanto reverencia, que eram carros que foram projetados para ir ao limite, para serem domados. E eu vou passar a palavra para vocês, porque me falta a palavra, porque isso aí, na verdade, as palavras às vezes ficam até soltas, elas sobram, é uma questão de sentir, e para quem tem esse sentimento no dia a dia, com um automóvel de rua, você sente o carro, você sente os movimentos dele, e você interage com a máquina, e você entende a máquina. Agora, imagine elevado isso a tantas vezes dentro de um carro de competição, que tinha sons e vibrações e trancos e labaredas e reações, como eram esses carros. E se um piloto atual é impactado desse jeito, para quem é mais novo e não acompanhou essa categoria, eu mesmo não acompanhei, era turbo em sua plenitude, fui estudar isso muito depois, mas entendi imediatamente o quanto especial era aquele momento, quão especial eram aqueles carros, aqueles pilotos, aquelas corridas, aquelas decisões de campeonato, e isso eu compartilho com os meus amigos aqui de bancada, felizmente. Veja o impacto que esse carro causou em um piloto da atualidade. E eu vou passar a palavra para vocês, porque eu não consigo mais falar. Vai lá, João. Eu vou. Demais. Acho que o mais interessante, falar muito aqui, mas as imagens falam por si só. Agora, o interessante é como eu acho muito legal como um piloto jovem se interessa pela Fórmula 1 antiga.
Por exemplo, eu vejo o Hamilton, cenas. Cara, o Fórmula 1 não era só cena, não, cara. Tinha muita coisa legal ali. Estou falando do carro do Senna e tal. Mas eu percebo que muitos pilotos, eu acho que a grande exceção foi o Sebastian Vettel, que até tem carros antigos, ele tem uma Williams FW14, uma McLaren P47, etc. Como muitos desses pilotos, eles meio que estão nem aí para a história da Fórmula 1. Eu sempre me recordo, a gente está falando aqui no pós-eliminação do Brasil na Copa do Mundo, quando completou 50 anos do primeiro título da seleção brasileira na Copa do Mundo, em 2008, foi feito amistoso, o repórter teve uma brilhante ideia de perguntar: você sabe quem é fulano? Eu não falava de Pelé e Garrincha, você fala, sabe quem é Orlando? Sabe quem foi Zito? E os caras meio que se, não sei, deve ter sido um grande jogador. E eu acho muito legal como o Bergman, como no ano passado, ele se mostrou interessado por MP44, e também sentiu, né, a Lotus de 85, poxa, esse carro aqui é especial. Então, eu acho muito interessante. Palmas para o Bergman. Eu acho o Bergman um piloto muito, muito bom. Eu tenho mais um motivo para gostar dele. Eu entendo toda a emoção do Lucas, porque se lembra ele por que virou piloto de corrida, lembra a gente por que a gente está aqui também, lembra a gente por que a gente tem a nossa vida tão pautada por isso, porque já falei isso outras vezes. Como é que estava a sua vida em 2003? Eu vou lembrar das corridas de 2003, o que eu estava vendo, com onde é que eu estava, com quem eu estava. Virou uma referência cronológica para minha vida e para nós aqui, enfim. Então é uma coisa muito central que conduziu a minha vida de diversas formas, uma espinha dorsal. Foi a primeira coisa que a gente chega ao mundo sem saber nem nada, sem conhecer o nosso lugar, sem saber quem a gente é. A gente vai descobrindo a nossa personalidade à medida que vai tendo contato com as coisas. E a primeira coisa que eu descobri na vida foi que eu gostava de corrida. Foi a primeira coisa que eu descobri. A minha personalidade começa a se formar a partir daí. A primeira coisa que eu entendi desse mundo é que eu gostava de corrida. E gostava muito. E isso não me abandonou. Quer dizer, um dos primeiros nomes que eu fui falar na minha vida foi Piquet. Foi um dos primeiros nomes que eu aprendi a falar. Então, é muito emocionante, sim. Eu, assim, até publiquei uma coluna, deve ter uns 2, 3 anos isso. Infelizmente não estou lembrando o título que eu dei para ela, mas eu recomendaria a leitura na nossa página no GP Total. Só pesquisar pelos autores. Quando o Nigel Mansell voltou a testar a Williams de 92, aquilo me emocionou. Eu escrevi o texto com lágrimas nos olhos, e eu estava falando justamente sobre isso, sobre essa ligação. O Lucas falou sobre isso no início do programa de hoje, tão mágica, tão forte entre um piloto e sua máquina. E eu comecei a falar isso sobre como é que a gente pode ousar dizer que tem máquinas e máquinas. A máquina de lavar roupa é uma coisa, agora um carro, uma máquina de corrida, tem personalidade. Então como é que a gente pode dizer que aquilo ali não tem alma, né? Porque ela tem personalidade, e essa personalidade aflora quando você vai levando ao limite, né? Então, assim, esses carros, eles a melhor definição talvez tenha sido do Agreste, né, falando das motos, gestor de crise. Quando você leva ao limite, você era gestor de crise, porque começava a colapsar tudo que era convencional, e você tinha que... o Berger falou isso, você olhava para esses carros e falava, caramba, quem estava na arquibancada falava, caramba, eu não conseguiria fazer isso. É o que eu sinto quando eu vejo aquela volta do Piquet em Brands Hatch 86, e eu não estou falando das voltas da Ayrton, que seria lugar comum, mas aquela volta do Nelson em 86 em Brands Hatch, eu olho para aquilo e falo, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria. E isso é um fator muito importante. Eu sinto isso quando vejo a MotoGP sendo acelerada em Mugello e freando a 365 em descida. Eu olho para aquilo e falo, eu não conseguiria fazer isso. Isso é uma coisa muito importante para se preservar. E esses carros, com os 3 pedais, com turbo lag, com uma entrega brutal de potência, com diferença de aderência no eixo traseiro, no dianteiro, com câmbio em grelha. Eu não estou sem assistência de volante. Gente, eu não estou aqui querendo dizer que tudo que mudou é ruim, tudo era melhor. É claro que eu entendo que o cruzamento das curvas desenhou ali um momento de ápice, mas não dá para brigar com a história, não dá para desaprender certas coisas, mas dava, e eu sempre defendo isso, dava para evoluir na segurança, dava para evoluir na velocidade sem descuidar do esporte. A gente não pode só se pautar, e muitas vezes a gente quando fala
em segurança, a gente está falando de maneira cretina, porque sacrifica um monte de coisa esportiva pela segurança, mas um monte de coisa errada continua, como você tem diferença de 50 km por hora de um carro para o outro, ao sabor de uma recarga, largadas com diferença muito grande de velocidade. A gente é muito seletivo quando fala de segurança e usa muito a segurança para fazer conveniências e sacrificar o esporte muitas vezes sem necessidade. Então, assim, esse vídeo de hoje foi muito coerente, que a gente começou fazendo crítica, começou até em tom de brincadeira, mas fazendo as críticas e termina com o Lucas aí em lágrimas, justamente pela força que tem um carro desse, uma máquina, esse esporte que a gente ama tanto. E esses carros, essas máquinas, são como animais de corrida, como um cavalo de competição, transpiram essa fúria, esse temor que passa para esse respeito que impõe, e isso é muito triste, que isso tenha sido perdido. Não é só saudosismo de barba branca, não é isso, realmente a essência, é a identidade do esporte, e a gente está machucado, porque você vê que um piloto que não teve nenhum contato com isso sentiu ao guiar uma máquina dessa, e ele não guiou em competição, naturalmente ele pisou, mas ele não guiou em competição, não guiou numa volta de classificação tudo ou nada, banzai, como a gente ouviu que o Stefan Johansson falar pra gente que ia fazendo marcha e você tinha que manter o carro patinando na subida em Mônaco, em todas as marchas, porque se parasse de patinar, se estivesse pelo acelerador e parasse de patinar, como ele estava angulando a traseira, ele ia bater no guarda-reio. Então você tinha que, imagina, você guiar um carro em que você encara aquela subida patinando em todas as marchas. Isso é a essência do esporte. Está tudo errado. Está tudo errado. Se o março de 85, 86, alguém me pegasse e falasse, como é que vai estar daqui a 40 anos, eu ia chorar. Eu ia falar, não é possível. Não é possível que fizeram isso com a primeira coisa que eu descobri que eu amava nesse mundo. A primeira coisa que eu descobri que eu gostava e que definiu minha personalidade. Foi a primeira boia a qual eu me agarrei para começar a agregar outras coisas. Eu não ia acreditar. E eu já me perguntei, já falei isso outras vezes, se eu nascesse 5 anos atrás, eu ia olhar para isso, eu ia me apaixonar por isso? Eu acho que não. A gente vai continuar aqui lutando, vamos continuar criticando, vamos continuar falando. A gente não vai desistir fácil. Mas, assim, realmente é muito tocante. E esse vídeo do Berman, ele resume muito do que a gente fala aqui. Não somos, eu comecei brincando, não sou só um maluco. Não, a gente não é só louco, não. Tem muito. A verdade, vou devolver a palavra para vocês. A verdade, João, a verdade emociona, a verdade é muito forte. Esse vídeo mostra a verdade do esporte. Não maquiagem, não brincadeirinha, a verdade. O que significa, a força do que é uma máquina como essa ser levada ao limite, desafiando você, totalmente desafiando teu coração, tua coragem. A verdade, ela é muito forte, muito poderosa e emociona. E a gente está se desacostumando da verdade em todas as frentes. A gente está se desacostumando da verdade. Lucas, se você não conseguir fechar, a gente fecha. Não consigo falar. Não. Agradeço. Quer fechar hoje? Quer fechar hoje? Pode fechar, Márcio. A gente pode fechar, mas Lucas, a gente te entende. Realmente foi abertura dos melhores. É uma emoção. Provando tudo que a gente fala. Tá? Na prática. Precisou ser um cara, um garoto de 22 anos, um garoto de 22 anos, compreendendo a alma disso tudo. Exatamente. Então, bonito demais isso. Foi muito legal. E outra crítica que a gente pode fazer antes de encerrar é como a Fórmula 1. A Fórmula 1 que preferiu mostrar carro de Lego ao John Watson, não mostra uma cena dessa aqui, era para estar viralizando. Eu só tive contato com esse vídeo agora que o Lucas mostrou pra gente. Então é isso, pessoal. Passou na mídia britânica e não veio para cá. Nem veio para cá. Espero que nos entendam por ter passado esse vídeo. E, Márcio, acho que a gente pode encerrar por aqui. Na verdade, a gente até fez uma votação. O Lucas já tinha se emocionado antes da gente começar a gravar, isso é legítimo. A gente fez, a gente fez uma votação aqui de botar ou não o vídeo, porque corre o risco da gente ter problemas com isso, então a gente pede até o pessoal para ajudar, para compreender a situação. Mas é um vídeo muito forte, que não dá para ignorar e dá respaldo a tudo que a gente fala aqui.
A emoção do Lucas, eu acho que nos representa, define por que a gente faz isso aqui, por que a gente está aqui, por que a gente ama isso aqui, e por que esse é um canal feito por amantes e para amantes do esporte motor. Ajudem a gente, vamos seguir juntos, vamos formar essa comunidade. Não estamos sozinhos e a gente tem que ser ouvido. Então, ajuda a gente a compartilhar com quem também pensa parecido, e é isso. Isso aqui é o GP Total. Um abraço a todos e até a próxima.